Caros irmãos, a paz de Deus. Amém. Esse vídeo tem por objetivo apresentar o novo livro de coletas, a 150, versão de abril de 2022. As modificações foram feitas para atender às alterações dos tópicos, comunicados e circulares mais recentes que regulamentaram a forma de arrecadar as coletas e, consequentemente, seu registro no livro. Listamos abaixo as normativas. Manual de Procedimentos da Obra da Piedade e Viagens Missionárias. Tópicos 1, 5 e 7 da 84ª Assembleia Geral de Ensinamentos de 2019. Tópico 4 da 81ª Assembleia Geral de Ensinamentos de 2016. Comunicado Administrativo 215 de 2022, sobre a coleta Fundo Musical, revisado, publicado em 17 de agosto de 2022. Circulares diversas sobre a coleta a nível Brasil realizada geralmente nos meses de junho e novembro. Circular número 111 de 2021 sobre as coletas e ofertas para a Obra da Piedade, construções e diversos. Capa. A capa do livro deve estar preenchida com os dados da casa de oração onde serão feitos os registros. Os irmãos que fazem os registros devem zelar pelo livro evitando de deixá-lo em lugares expostos. Se possível, encadernar com adesivo transparente para aumentar a durabilidade das capas. Dados cadastrais da casa de oração e dos diáconos responsáveis. Lembrete: o livro de registro de coletas deve ser preenchido com caneta esferográfica de cor azul. A página com os dados cadastrais deve ser preenchida assim que o livro for recebido na casa de oração. Informar o período em que o livro será utilizado. O código da casa de oração. Os dados de endereço completos. O local e a data do preenchimento das informações. Na parte inferior, informar o nome do diácono que atende à casa de oração. Havendo mais de um, devem ser preenchidos os nomes e colhidas as assinaturas. Na página seguinte, relacionar os nomes dos irmãos que fazem parte da contagem das coletas e do registro dos valores no livro de coletas. Informar o ministério ou cargo de cada um e solicitar que coloquem a rubrica ou visto ao lado de cada nome. Orientação para escrituração. 1. Este livro é de uso obrigatório em todas as casas de oração e salas oficializadas. 2. A escrituração deverá ser feita no mesmo dia do recebimento das coletas. 3. A coleta para a piedade, realizada na reunião da mocidade, deverá ser anotada em linha separada do culto oficial. 4. Para evitar borrão ou rasura na escrituração, utilizar antes um rascunho, e depois transcrever no livro, sempre no mesmo dia da coleta. 5. Ocorrendo borrão ou rasura no livro, esclarecer o correto no verso da primeira via do próprio mês, e também nas últimas páginas fixas do livro, ou seja, após o último jogo carbonado. 6. 3 ou mais irmãos presentes na contagem das coletas deverão vistar no final da linha do dia. 7. Os depósitos bancários deverão ser efetuados preferencialmente toda semana, evitando-se deixar valores na casa de oração. 8. Valores recebidos em cheque deverão ser cruzados e nominativos à congregação, constando no verso o número da casa ou sala de oração no relatório e, sendo possível, a finalidade da coleta. 9. No final do mês, totalizar os valores das coletas, conferir com os depósitos efetuados e ser assinado pelos irmãos presentes. 10. No final de cada mês, os valores apurados serão transcritos no impresso C52. Observação: e nas localidades onde já usam o CCB-SIGA, o C52 deve ser impresso do sistema para assinatura do Ministério e presentes no fechamento. 11. Após o encerramento do mês, a via branca, junto com o C52, serão encaminhados à administração para contabilização. 12. Deverá ser respeitada a data limite estabelecida, no verso desta folha, para entrega dos comprovantes. Calendário de apuração das coletas. A cada ano a administração divulgará o calendário para o fechamento das apurações das coletas. Em alguns casos, ao longo do ano, é encaminhada uma agenda diferente por causa de feriados ou acontecimentos que promovam essas alterações. Nesse caso, essas alterações devem ser anexadas no livro para que os responsáveis pelo preenchimento tenham ciência. Atenção!
As datas informadas nesse exemplo são de cunho ilustrativo. A grande alteração no livro está nas páginas de registro das coletas. Antes de preencher os registros, separar sem destacar a folha branca, o papel carbono e a folha amarela, verificar se a orelha da contracapa está posicionada sobre a próxima folha a fim de evitar que a escrita passe para as folhas abaixo por causa dos demais papéis carbono. Preencher o mês e o ano do recebimento das coletas. Informar o nome da sala ou casa de oração, o código do relatório e o nome da administração ao qual a casa ou sala de oração pertence. Conferir se os valores estão devidamente anotados para não gerar rasuras na hora de transcrever para o livro de registro de coletas. As coletas que foram unificadas na coletas e ofertas para a obra da piedade, construção e diversos agora possuem uma coluna específica. Consideradas as coletas realizadas nas reuniões de mocidade, a coleta especial nível Brasil e a coleta para o fundo musical realizada nos ensaios regionais. Ainda há 2 campos para as coletas especiais aprovadas em reunião regional ministerial. Deve ser informado o dia da realização do culto ou reunião da mocidade ou ensaio regional. Preencher os campos de valor já separados para receber os milhares, as centenas e os centavos, não é necessário colocar pontos ou vírgulas. Após inutilizar os campos que não possuem informação com traços, informar o valor total da linha e solicitar os vistos dos irmãos que participaram da contagem da coleta. Lembrando que devem estar presentes pelo menos 3 irmãos na contagem, em local que preserve a privacidade para essa atividade. Da mesma forma dos cultos, os valores recebidos nas reuniões de jovens e menores devem ser registrados no mesmo dia da realização da coleta. Havendo coletas especiais anunciadas, deverão ser registradas nas colunas correspondentes. Caso não haja coleta no dia, colocar o número do dia na coluna dia e inutilizar a linha inteira. No encerramento do mês, os totais das colunas devem ser informados. É importante conferir se os valores estão corretos antes de transcrever nos campos de totais. Preencher com traços e linhas os campos que restarem em branco. Após preencher os valores, os irmãos presentes devem rubricar no campo de visto. Preenchida toda a página, deve-se solicitar a assinatura do diácono no campo específico. Caso o diácono da localidade não possa estar presente no fechamento, ele pode solicitar a presença de um outro para assinar o livro. Lembramos que os registros no livro de coletas não devem ser rasurados. Havendo necessidade de corrigir alguma informação, deve ser feita no verso da folha branca de ocorrências. A mesma informação deve ser registrada nas folhas de ocorrências no final do livro. Se for correção de valor em campo de coleta, usar as linhas destinadas para isso. Caso seja necessário fazer alteração nas datas ou em totais de colunas e linhas, usar as linhas destinadas para outras ocorrências. No exemplo, o valor correto da coleta para a obra da piedade, construções e diversos no dia 8 de janeiro de 2023 foi de R$ 980. É necessário que os irmãos que participaram da contagem rubriquem o campo visto dessa linha de correção. As informações em outras ocorrências são os valores corretos e foram colocados para exemplificar o preenchimento com as devidas rubricas dos irmãos que participaram da contagem das coletas. Damos graças a Deus por esse trabalho de orientação na esperança que seja útil aos nossos caros irmãos que fazem o preenchimento do livro, e aos diáconos, que são os responsáveis estatutários pelo recebimento dos valores das coletas até o seu depósito na conta da administração ou setor. Deus abençoe a todos.